Em abril de 83, surgiu o que viria a ser uma das maiores bandas dos Estados Unidos. O R.E.M. lançava o seu álbum de estreia, Murmur. Para muitos, eles foram a primeira banda underground a realmente conquistar o mainstream e fundar as bases para o que hoje nós conhecemos como indie rock. Bora então falar sobre esse ótimo disco, vamos falar de música. Então vamos falar sobre esse disco icônico, Murmur, que segundo o Eddie Vedder, ele ouviu pelas contas dele mais de 1.200 vezes. Ele contou esse caso quando estava dando o discurso de introdução do R.E.M. no Hall da Fama do Rock. Enfim, vamos lá. O Murmur foi gravado em janeiro e fevereiro de 1983 na North Carolina, na Carolina do Norte. E foi produzido por Mitch Easter e Don Dixon. Foi lançado em 12 de abril de 83. O álbum foi muito elogiado pela crítica, inclusive a Rolling Stone disse que foi o álbum do ano de 83, elegeu lá atrás como o álbum do ano. Em 83 você teve Thriller, do Michael Jackson, simplesmente isso, né? Isso aí já seria o suficiente para você falar, opa, como assim, né? O Murmur ganhou de Thriller do Michael Jackson. Mas é a opinião da Rolling Stone. Teve também Synchronicity, do The Police, teve War, do U2, teve Let's Dance, do David Bowie, enfim, só para citar alguns exemplos. Mas a Rolling Stone selecionou Murmur como o disco do ano. Eu estou trazendo esse dado só para você ter o contexto do que foi o disco na época pela crítica. O disco não foi um sucesso de vendas, mas ele foi muito elogiado pela crítica. E também não estou dizendo que a Rolling Stone seja o Moisés descendo do monte com as tábuas da lei, ou seja, tudo que eles dizem é verdade. Não, muito pelo contrário, né? Cada um tem a sua opinião e a Rolling Stone tem a opinião dela. E esse disco, na opinião dela, foi o disco do ano de 83. Eu fico só imaginando um figurão como o Michael Jackson, caso ele tenha ficado sabendo disso, o que ele pensou? Falou, pô, eu aqui, o Michael Jackson, fazendo esse disco aqui com Quincy Jones, um descasso, e aí essa banda dos confins do mundo lá, esses caras da Rolling Stone falam que esse disco aqui é melhor do que o Thriller? Enfim, né? Os figurões tipo David Bowie, Michael Jackson devem ter ficado meio puto com essa história toda, mas enfim, vamos continuar aqui. Como eu falei, não foi um sucesso de vendas, é um sucesso comercial do R.E.M., só viria anos depois, mas vendeu legal para uma banda underground, que era o caso do R.E.M., né? Já tinha uma base legal de fã ali, eles já vinham fazendo turnês, shows no sul dos Estados Unidos, então já tinha uma base legal de fãs ali no underground. E de onde vem essa base de fãs, de onde vem esse início do R.E.M., né? A banda foi formada em Athens, na Georgia, no estado da Georgia, nos Estados Unidos, em 1980. Na Universidade da Georgia, na Universidade do Estado da Georgia. Todos eles eram alunos ali. E a banda se formou com a união do Michael Stipe, o vocalista, o Peter Buck, o guitarrista. E eles se conheceram quando o Michael Stipe foi a uma loja de discos onde o Peter Buck trabalhava. E eles automaticamente viram que tinham muitos interesses em comum. E segundo reza a lenda, eles, no primeiro papo deles, eles ficavam trocando ideias sobre os primeiros discos da Patti Smith. Então houve ali um entrosamento muito rápido entre os dois. Então temos aí o vocalista e o guitarrista que se conheceram, né? E o resto da banda, a bateria Bill Berry e o baixo Mike Mills, eles eram amigos da época de colegial. Então é isso, temos aí a formação do R.E.M., duas duplas, né? Uma dupla ali de amigos da época do colegial e uma dupla de amigos que se fez ali recentemente, na época de 1980, na loja de discos. O primeiro show da banda foi em 5 de abril de 1980, numa festa de aniversário de uma amiga. Aí você pensa, essa daí tem história pra contar pros netos, tem história pra contar na mesa do bar. Sabe aquela banda, o R.E.M., já ouviu falar? Então, aquela banda, o primeiro show deles foi na minha festa de aniversário. Enfim, é uma história legal pra se contar, né? A banda, imediatamente, quando começou a tocar, ficou conhecida na região ali, nos entornos da faculdade e também na região do estado da Georgia. E começaram rapidamente a fazer shows e turnês ali no sul dos Estados Unidos. E para você ver,
Um ano depois, em 1981, apenas um ano depois, eles já estavam no estúdio gravando Radio Free Europe, que é uma música que virou um hino da banda, né? Uma das principais músicas da discografia da banda, que abre o disco Murmur. Eles estavam ali gravando um single, né? Ainda não estavam gravando o disco em 81, mas entraram no estúdio um ano depois da formação da banda para gravar essa música, que é uma música definitiva na história da banda, né? Então a coisa aconteceu realmente muito rápido. Radio Free Europe estava sendo gravada já em abril de 81. Eles gravaram, o single fez um sucesso ali, fora do mainstream, eles estão ali completamente à parte do mainstream. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui dos anos 80. Não existia internet, né? Não existia você baixar as coisas na internet, não existia Instagram, não existia nada. Então, uma maneira da banda popularizar o seu trabalho era tentar fazer ali a música tocar na rádio e no boca a boca, né? E essa música virou um sucesso, assim, nas rádios ali, de faculdades, enfim, em torno ali da região da Georgia. Então foi uma coisa que cresceu bem no underground mesmo e muito no boca a boca. A banda só entraria pro mainstream com a música The One I Love, que é de 87, uma música muito legal, um riffzaço na introdução, muito, muito forte aquele riff, que, na minha visão, eu tenho a impressão de que é totalmente inspirado em Hey Hey My Mind, do Neil Young. Mas enfim, a banda chegou no mainstream, chegou a despontar mesmo só lá em 87. E essa coisa do R.E.M. vindo do underground e despontar pro mainstream, como eu disse em 87, o Billy Joe Armstrong, o líder, né, do Green Day, ele disse que o R.E.M. foi a primeira banda underground que ele viu conquistar o mainstream e que isso mudou a percepção dele sobre o que o underground poderia fazer, o que uma banda do underground poderia fazer, onde poderia chegar. E o interessante é que o R.E.M., sendo uma banda underground, quando ele surgiu, ele trouxe imediatamente a guitarra pop de volta para o underground dos Estados Unidos, que estava lotado de bandas de hardcore e de punk. Lembrando que nós estamos falando aqui do início dos anos 80, que é a época ali do post-punk, como é chamado, né? E o R.E.M., quando surgiu ali no underground, fez o barulho que fez, ele trouxe de volta essa textura das guitarras mais pop, guitarras limpas, parece guitarras vindas direto dos anos 60 e entrando ali no underground dos Estados Unidos. Então mudou muito a coisa, teve um impacto muito interessante. E essa questão da guitarra vem, obviamente, do guitarrista da banda, é óbvio, o Peter Buck, que tinha um som muito diferente para o que estava sendo feito ali na época. Um som de guitarra muito limpo, sem distorção praticamente, né? Principalmente essa sonoridade dele no primeiro disco, ela é presente o tempo todo. E ela é muito também presente na primeira fase ali do R.E.M., quando eles estavam com a primeira gravadora, a IRS. Então ele tem essa textura, essa característica de guitarra muito limpa. Ele foi acrescentando distorção e foi mudando o jeito dele de tocar com o tempo. Mas ali no início, nesse disco principalmente, uma guitarra muito limpa. Eu acho muito legal o timbre de guitarra dele, o jeito dele tocar, né? Poucos solos. Então, bem particular a maneira dele de tocar. E o som dele, um som meio lo-fi, assim. Um som realmente muito... Parece que é um guitarrista dos anos 60 que veio para os anos 80. E o interessante é que existia um contraste absurdo da guitarra que ele estava fazendo ali, que era uma guitarra limpa, para a guitarra limpa dos anos 80. Se você ouve a guitarra na música, por exemplo, sei lá, Is This Love, do Whitesnake, você vê que é um som muito diferente, é um som muito cristalino, né? Um som sem médio. E o som do Peter Buck é completamente diferente, é um som mais lo-fi, um som que não tá tão preocupado com aquela fidelidade perfeita que nos anos 80 se tinha muito, né? Ele tem um som mais médio. Você percebe esse contraste, né? Ele tá tocando uma guitarra limpa ali, mas não é a guitarra dos anos 80. Não é aquela guitarra que ficou famosa com o Prince, com os timbres do Prince ali. Você pega também uma banda dos anos 80, o Dire Straits, que embora não seja uma banda, assim, característica dos anos 80, uma banda mais country, né? Mas tinha uma guitarra muito cristalina, um clean muito diferente do que o Peter Buck vinha fazendo na época. E o som do Peter Buck, ele lembra muito um outro guitarrista também que eu sou fã. Eles sempre são comparados, né, porque eles são contemporâneos, fazem um som parecido, tem um estilo parecido, que é o Johnny Marr, do The Smiths. Mas enfim, sem dúvida nenhuma, a sonoridade do Peter Buck na guitarra, ela tem uma importância vital ao som que veio a ter o R.E.M. E como que eles chegaram, né, ao disco Murmur?
Eles, em 82, eles assinaram com a gravadora que eu mencionei anteriormente, a IRS, que, inclusive, olha só que interessante, pertencia ao irmão do Stuart Copeland, que era o baterista do The Police. O irmão do Stuart chamava Miles Copeland. E ele tinha essa gravadora e assinou com o R.E.M. Eles assinaram esse contrato porque uma demo de um EP que eles estavam fazendo, que chamava Chronic Town. Por sinal, esse nome é muito legal, né? Isso é uma coisa característica, assim, do R.E.M., pelo menos na minha visão. O jeito que eles trabalham as palavras, imagino que isso seja muito do jeito do Michael Stipe escrever, né? Você vê, assim, as palavras meio que não fazem tanto sentido, assim, juntas, aquele sentido que você meio que forma na sua cabeça, né? Tem outros estilos também, Automatic for the People. Tipo, não dá muito bem pra captar o que ele quer dizer com isso. Collapse into now. São palavras impactantes e que juntas, assim, elas têm um som legal. Então, eu sempre tive essa sensação de que o Michael Stipe, ele preza muito pelo som que as palavras têm. E muitas vezes o que ele quer dizer ali, o significado do que ele tá querendo falar, fica um pouco secundário. Essa é apenas uma impressão que eu tenho. Não tô dizendo que isso é intencional, que a intenção dele era fazer isso, mas eu sinto isso, que muitas vezes ele abandona o significado da coisa, o que ele tá querendo dizer, a mensagem, para o impacto que a palavra tem. Eu vejo as coisas, às vezes, com o R.E.M. dessa forma. Mas, enfim, eles estavam fazendo esse EP, Chronic Town, e uma demo desse EP caiu nas mãos da galera da gravadora lá, e eles se interessaram, né? E aí, o R.E.M. assinou com a IRS. A gravadora decidiu lançar o EP foi bem recebido, e aí chegou a hora de fazer um LP, chegou a hora de fazer o primeiro disco. E aí eles chamaram, né, um produtor que se chama Stephen Hague. E esse produtor, qual é a onda aí? Ele era muito mais conceituado do que o produtor que vinha trabalhando com eles até então, que era o Mitch Easter, que veio a fazer o Murmur todo. Aí vamos entender essa história aqui. Então a gravadora falou, o produtor que vai trabalhar com vocês no disco é esse aqui. A banda, né, como uma banda iniciante, o que você vai fazer? Você não tem muita escolha. Ok, vamos lá, vamos gravar. E o que acontece? O produtor era muito enfático na perfeição técnica. Pensa bem, o R.E.M. é uma banda que tem essa raiz no punk. É uma banda mais, vamos dizer assim, um som mais cruzão. Então você traz um produtor que quer a perfeição técnica ali, a coisa fica complicada. E ele teve um caso que ele fez a banda gravar inúmeros takes da música Catapult. Isso chateou muito a banda e, assim, foi um baque muito forte para o baterista, o Bill Berry. Eu imagino, com a minha imaginação aqui, né, que foi uma sessão tensa porque o baterista não estava executando ali o que o produtor estava querendo. Lembra do que eu falei na semana passada, no vídeo da semana passada, sobre o primeiro disco dos Beatles? Sobre o produtor que pega ali um músico no estúdio e o músico não dá conta de fazer a música, não dá conta de tocar, né? A banda vai pro estúdio e a banda ainda não está pronta para gravar o disco do jeito que o produtor quer. Então isso muitas vezes é um problema muito sério e às vezes o produtor fala, vamos trazer um músico de fora para fazer isso aí. Mas não foi o caso do R.E.M. O caso do R.E.M. é que eles mudaram de produtor. O que aconteceu foi que, além desse estresse todo que rolou com Stephen Hague, esse produtor, ele ainda pegou essa música e levou para um outro estúdio e acrescentou, né, sintetizadores ali para dar aquela pegada anos 80 para a música. E isso era exatamente o que o R.E.M. não queria. O R.E.M. queria fazer uma música que não tivesse, segundo eles, esses clichês dos anos 80. Não tivesse solo, não tivesse aqueles sintetizadores. Segundo eles queriam fazer uma música atemporal. E aí o produtor colocou esses sintetizadores sem nem comunicar a banda. Então, aquela relação bem assim, né? Vou fazer aqui, vocês ficam quietos aí e tá aqui. E aí a banda, os caras ficaram bem nervosos e foram até a gravadora e pediram pra trocar o produtor. E aí o que aconteceu? A gravadora aceitou fazer um teste. Falou, olha, vamos fazer um teste. Vamos testar lá com o produtor que vocês vêm trabalhando. E aí eles fizeram um teste pra gravar a música Pilgrimage, que é engraçado que, na minha opinião, é uma das minhas músicas, eu acho que é a minha música menos favorita do disco, mas houve esse teste, a gravadora falou, vamos gravar essa música aí como um teste, vocês gravam aí com o Mitch Easter, ele chamou um companheiro para coproduzir a música com ele, Don Dixon,
Eles gravaram essa música e a gravadora aprovou. O engraçado é que existia, né, uma relação, com o tempo formou-se, né, uma relação do R.E.M. com o Nirvana, né? E o Kurt Cobain sempre foi um fã do R.E.M., sempre declarou isso, né? E esse produtor que foi chamado para coproduzir o R.E.M., o Don Dixon, ele quase produziu o Nevermind. Segundo ele, já estava quase tudo certo entre ele, a banda e a gravadora ali, mas só que no momento de fechar, ele pediu muita grana. Mas o engraçado é que ele fala que ele ficou triste, mas provavelmente ele não teria feito um trabalho tão bom quanto o Butch Vig, foi o produtor, né, do Nevermind, fez. E aí ele disse, eu não teria dobrado a voz dele, né, porque a voz do Kurt Cobain no Nevermind, ela é toda dobrada ali, né, é um efeito que foi muito legal ali no disco, e o produtor, né, o Don Dixon, disse que provavelmente não teria feito isso. E o interessante é que essa questão da voz do Kurt nesse disco, fugindo do assunto aqui um pouquinho, mas só para não perder a oportunidade de falar a respeito disso, a voz do Kurt Cobain nesse disco é muito característica, fez uma diferença danada no som, mas não foi fácil pro produtor convencer o Kurt a fazer essa voz. O que é dobrar a voz? É colocar uma voz por cima. Você grava uma vez, depois você grava de novo por cima para dar mais peso, para encher, né, o som da voz ali, para a voz ficar com um efeito diferente. E aí o Kurt falou, não vamos fazer isso, porque vai ficar uma coisa muito artificial, não vai ficar do jeito que eu quero. E aí o produtor falou pra ele, sabe o John Lennon? Ele dobra todas as vozes dele. Que era uma técnica que o George Martin, o produtor dos Beatles, sempre usava. Aí quando ele falou isso, diz ele que simplesmente o Kurt falou, ok, então vamos fazer. Foi a maneira que ele encontrou de convencer o Kurt a dobrar as vozes. Enfim, mas fim do parênteses aí. Esse cara, né, o Mitch Easter e o Don Dixon, esse cara que quase fez o Nevermind, fizeram a música, deu certo e fizeram o disco todo. E qual que foi o resultado, né, do álbum, resultado do Murmur? É meio difícil pra mim, pelo menos, explicar, colocar em palavras. É só ouvindo mesmo. Se você nunca ouviu, ouça. Você vê que é um disco que, no som, você não tem muitas inovações. É uma mistura estranha, parece que é uma junção de algo tradicional, como eu disse, guitarra dos anos 60, tem alguns aspectos meio folk, assim, com um som moderno ao mesmo tempo, né? Uma pegada punk. Então, foi uma mistura que deu muito certo, né? E é difícil, como eu disse, de explicar. Você tem vários elementos ali simples que fazem algo diferente. Por exemplo, você tem um baterista, claramente um baterista muito de raiz punk rock, né? Um baterista muito punk. Você tem um guitarrista ali que se juntou. É como se um guitarrista dos anos 60 ali, britânico, se juntasse com um baterista de punk. Então, eles fizeram essa mistura e deu muito certo. E você tem um baixista ali no meio que tem umas linhas de baixo muito melódicas, ele se encaixa assim perfeitamente e dá uma textura muito legal pro som. E aí você tem também o vocal do Michael Stipe, que é muito particular, muito diferente, um timbre de voz que não é uma coisa muito comum, né? Não é aquele timbre de voz que impressiona de maneira nenhuma, mas que tem ali a sua qualidade, que casou muito bem com a questão toda. Então você tem uma mistura aí de coisas simples, nada muito impressionante, nada que você separando os elementos, você fala, nossa, isso é sensacional. Mas quando você junta, a coisa funciona muito legal, né? E você tem também ali as letras, né? Como eu falei, meio enigmáticas do Michael Stipe. E o interessante é que ele não tinha um timbre de voz, assim, muito impressionante, não tinha um poder vocal muito incrível, mas ele ainda tinha um outro ponto, que é muito difícil entender o que ele canta. Você ouve, você não consegue entender as letras do que ele canta. Então ele teve, né, durante os primeiros discos, essa característica na voz dele. É muito difícil entender as palavras que ele está cantando, né? Então você foca mais no som, na linha, assim, da melodia que ele está cantando, né? Mas tudo isso que tava fadado, talvez, a não dar certo, dá certo, funciona e é muito legal. Qual que é a minha opinião? O que eu acho desse disco do R.E.M.? Eu gosto muito mesmo. É um disco assim que ele meio que ele te arrebata. Pelo menos é isso que acontece comigo. É aquele disco pra você ouvir sozinho num quarto escuro. Então esse disco do R.E.M. e acho que a maioria das coisas do R.E.M. não é aquele som que te dá vontade de tomar uma, sabe? Não é aquele som que te dá vontade de abrir uma cerveja e tomar. Isso acontece com Rolling Stones, isso acontece com
Led Zeppelin, isso acontece com AC/DC, isso acontece com Guns N' Roses, né? Só pra trazer pros anos 80. Isso acontece com Nirvana, mas com o R.E.M. isso não acontece. O R.E.M. você ouve e você fica naquela... A onda é diferente, como eu disse. Eu tenho a impressão de que o R.E.M. é o perfeito cenário pra você ouvir o R.E.M., esse disco principalmente. É você ali deitado no sofá, num quarto escuro, ouvindo aquele som sozinho. Enfim, pode parecer esquisito, mas é assim que eu vejo a coisa. E as músicas de destaque desse disco, eu acho que são várias, né? Mas selecionando aqui a nata na minha percepção. Radio Free Europe, Laughing, muito legal. Moral Kiosk, Perfect Circle, Catapult, que foi a música lá que o produtor acrescentou os teclados, inclusive os sintetizadores, né? Inclusive essa demo com que fez a banda, né? Ficar ali pé da vida com o produtor, essa demo você consegue achar na internet. É só você digitar R.E.M., Catapult e Steven Hague. Digita o nome do produtor, você vai ouvir essa demo e você vai ver que a demo é anos 80 pra caramba. Um som completamente diferente do que a música Catapult, que veio a entrar no disco E o disco como um todo. Você vê ali que o disco seria completamente diferente com aquele outro produtor. E na minha visão, não tem nem comparação. A versão que foi pro disco e a sonoridade do disco é muito mais interessante para o R.E.M. do que o produtor queria fazer. Então eles junto com a gravadora, acertaram muito aí em trocar o produtor. Então essa outra música também é um ponto alto do disco, né? Catapult, Sit and Still, maravilhosa também. Shaking Through, muito legal. Enfim, é um disco todo muito bom, mas os pontos altos aqui que eu queria citar foram essas músicas aí. Esse é o meu disco favorito do R.E.M. O R.E.M. é uma banda que tem vários discos muito bons, mas esse é o meu favorito. Eu sei que tem aí, né, o Out of Time, que é o disco que fez a banda explodir completamente, que tem lá, né, Losing My Religion, enfim, e outras. Mas a minha fase favorita do R.E.M. é ali no início, os discos ali da época que eles assinaram com a IRS, né? Eles tinham um som muito orgânico, muito cru, muito espontâneo, um som diferente mesmo, mas sem ser estranho, né? Levando em consideração tudo que eu expliquei anteriormente na minha visão. É um som bem característico, esse som cru, espontâneo, um som mais limpo, foi bem característico deles nos primeiros discos, como eu disse ali nos anos, né, com a IRS. No último disco com a IRS, o Document, você já nota ali um som que já tá ficando bem diferente, você vê guitarras bem mais distorcidas, e essa mudança, ela veio aflorar no disco seguinte, que é o Green, que é o primeiro disco quando eles assinaram com a gigante, né, com a Warner. E você vê guitarras muito mais sujas ali, e é um disco excelente, eu adoro o Green também, tá entre os meus favoritos, mas o Murmur é de longe o meu favorito do R.E.M. Interessante é que eles acertaram já na primeira, né? Eu acho muito legal, assim, né? Não é legal nem não legal, é só interessante. Quando a banda, o primeiro disco é o melhor. Novamente, questão de opinião, né? Melhor é sempre uma questão de opinião aqui nesse caso. Mas é interessante quando a banda, no primeiro disco, ela faz um disco tão sensacional que pra muita gente ela nunca consegue superar aquele disco. E no caso do R.E.M., na minha visão, e pra muita gente, não sou somente eu não sou o doido da história, mas pra muita gente, esse é o melhor disco do R.E.M. E de cabeça aqui eu consigo pensar em quê? Guns N' Roses com Appetite for Destruction, primeiro disco que é o melhor disco, embora o Guns N' Roses não tenha feito muitos discos, mas o Appetite for Destruction é o melhor disco, né? Você tem o Arctic Monkeys com o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Enfim, eles fizeram esse disco que pra mim é o melhor do Arctic Monkeys, e eu meio que já desisti de entender pra onde que o Arctic Monkeys está querendo ir. Vou fazer a hashtag Volta Arctic Monkeys, tem que, né, levantar essa hashtag aí. Mas enfim, se você gosta dos discos mais recentes do Arctic Monkeys, seja feliz, mas eu não consigo entender aquilo ali. E o primeiro disco do Arctic Monkeys é um disco assim, que foi um soco na minha cara, um descasso. É um disco impressionante, assim, e vamos ver se algum dia eles conseguem superar esse disco, né? Na minha visão, é o melhor disco da banda e foi o primeiro disco, né? Nós também temos o caso do Pearl Jam 10, que é também um disco inicial, primeiro disco da banda, que também pra mim é o melhor.
Então é interessante quando isso acontece, né? Eu imagino que deva haver vários outros casos aqui, mas de cabeça eu consigo pensar no Guns N' Roses, no Arctic Monkeys, 10. Não consigo pensar em nenhum outro caso desse agora. O primeiro disco como disco o melhor disco da banda. E nós temos aqui o caso do R.E.M. E o engraçado é que o R.E.M., quando eu comecei a ouvir, era uma banda que eles não me impressionavam. Não quando eu ouvi os sucessos, né? Porque o sucesso ali tocou na MTV pra caramba, o R.E.M. tava sempre lá. Não tô falando do sucesso, tô falando dos discos. Lá atrás, muito tempo atrás, eu peguei pra ouvir, eu não me conectei. Eu não tava pronto, né? Para entender a onda do R.E.M. E isso aconteceu comigo várias vezes, né? Não foi uma nem duas vezes onde eu peguei uma banda pra conhecer e não consegui me conectar. Com o R.E.M. isso só foi acontecer anos depois. Eu acho uma banda absolutamente incrível. E pra gente fechar esse bate-papo, vamos fechar com a opinião do Kurt Cobain sobre o R.E.M. Olha o que ele diz, palavras dele. Se eu pudesse escrever algumas músicas como a que eles escrevem, enfim, né? Nossa, se eu pudesse escrever algumas músicas como as que eles escrevem, eu não sei como eles fazem o que eles fazem, eles são os melhores. Então, né, palavras aí do Kurt Cobain, que era um amigo, né? Principalmente do Michael Stipe. Que, segundo uma história que tem aí, o Michael Stipe fala que um dos maiores arrependimentos da vida dele foi não ter ido à gravação do acústico do Nirvana. Parece que estava tudo certo, ele estava planejando ir, mas rolou alguma coisa que ele não foi. Ele disse que esse é um dos maiores arrependimentos da vida dele. Mas enfim, é isso aí, essa é a história do Murmur, esse descasso do R.E.M. E se você gostou desse bate-papo nosso, não esqueça de deixar um like no vídeo, ajuda muito, ajuda ao YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Então o seu like, o YouTube entende que o vídeo é legal e aí ele sugere esse vídeo para outras pessoas e ajuda muito aqui ao canal. Você me dá uma força muito grande fazendo isso. Então quebra esse galho aí para mim, por favor. E se você tiver afim, considere aí se inscrever para você não perder nenhum dos nossos bate-papos aqui sobre música. Quando eu postar, o YouTube vai notificar você de que um vídeo novo saiu. E me diz aí nos comentários, sinta-se à vontade para falar o que você acha desse vídeo e o que você acha do disco do R.E.M., o Murmur. Esse disco é um disco que você gosta, você conhece ou não conhece? Depois desse vídeo ficou a fim de conhecer? E se você é um fã do R.E.M. e conhece bastante a história da banda, a discografia da banda, onde você coloca o Murmur ali dentro da discografia do R.E.M.? Ele tá lá em cima, tá no topo, como pra mim, ou ele tá mais embaixo, tá no meio? Fala aí o que você acha desse disco do R.E.M., como você vê esse disco do R.E.M. como um fã, tá certo? Então por hoje a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima.